Bom dia, no nome de Jesus Cristo. Quem está falando aqui é seu irmão em Cristo, irmão Luiz dos Santos Leal. Irmão Luiz Leal, que pela misericórdia de Deus podemos ver, podemos enxergar. Eu pude com minha família enxergar a palavra de Deus. Mesmo no início dessa mensagem que veio no Brasil, em 1971, quando nós ouvimos a palavra, porque nós éramos denominacional, pertencendo a igrejas, Assembleia de Deus. Em 1963, quando eu estava com 20 anos de idade, o Senhor manifestou a sua misericórdia na minha casa, com profetas, profecias, profetas menores, conforme diz a Bíblia, falando 2 ou 3, conforme está em Coríntios 12, dando lugar um ao outro, conforme está ali escrito. Deus me mostrou isso em 63. Muitos de vocês talvez não tinham nascido, outros já estavam de idade. Deus usou 3 irmãos em profecia, trazendo escrituras para nós, mandando eu ler as escrituras. Uma das escrituras que ele mandou ler foi São João capítulo 10, versículo 22, mas vou ler para vocês 2 ou 3 versos, para não tomar tempo. Quando em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno, Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus responde aqui, versículo 25. Já vos tenho dito e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu tenho dito. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço. E eu conheço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Olha aí, verso 29. Mas meu Pai, quem mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos de meu Pai. Olha o versículo 30 aí, ó, mostrando que ele não é 3 pessoas. Isso é realidade. São uma das verdades que nós recebemos. Eu e o Pai somos um. Eles, ouvindo essas palavras, ficaram muito agitados e disseram:
os judeus disseram para Jesus: não te apedrejamos por algumas obras boas, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homens, te fazem Deus a ti mesmo. Então, meus irmãos, esta é uma da escritura que Jesus me deu para ler. Ele falou comigo em voz alta. Pegue a Bíblia e leia. São João 10, verso 22 em diante, e tem esses versículos aqui. Aqui foi uma revelação que nós tínhamos que enfrentar pastores das assembleias de presbiteriana, luterana, por causa da palavra. Isso é uma boa coisa, começou. Isso é uma boa. No início a coisa era diferente. Muito bem. Ainda Jesus manda eu ler no livro de São Mateus, São Mateus 15. Eu vou ler apenas um verso ou dois para vocês. Pegue a Bíblia e leia São Mateus capítulo 15. O que fala São Mateus 15? Fala sobre os adoradores de doutrinas humanas. Transgride o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ele, porém, respondendo, disse, versículo 3, capítulo 15. Por que transgridi vós o mandamento, também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, a honra a Deus. Vamos honrar a palavra de Deus. E no versículo 6, diz o seguinte, assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens. E a multidão se apoderou, dizendo o que Jesus estava falando. E ele vos disse no versículo 14, escuta bem, olha bem, irmão, irmã, povo de Deus, vocês que vão para o arrebatamento, dizem que vão, eu preciso ir também, e quero ir, preciso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Veja bem que Jesus mandou ler lá em 63. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será tirada, arrancada. Jesus que falou. 15, São Mateus 15, verso 14. Pedro se assustou, tomando a palavra, disse, explica-nos essas parábolas. Jesus, porém, disse, até vós mesmo estáis ainda sem entender? Então ele estava acusando Jesus aos seus discípulos que não lavavam as mãos quando comiam pão. Mas não é isso. Jesus fala que o que contamina nós não é isso. É o que nós falamos, é o que nós praticamos. Se falamos mentira, se estamos usando a nossa língua para falar mentira, para dizer mentira, falso testemunho contra alguém, então sim, essa língua está sendo uma língua maldita. Mas se falamos a verdade,
Com a nossa língua nós podemos amar a Deus, perdoar, confessar, cantar, pregar e falar a realidade para o povo. Será que não existe nenhum Gamaliel aí entre vocês, povo, que estão dizendo para nossos irmãos não telefonar nós para o nosso telefone? Não ter mais contato? Gamaliel se levantou e disse: acautelai-vos e atendei as minhas palavras. Atos 5. Ele disse isso para o povo que estavam se levantando contra os apóstolos de Deus, quando Deus curou aquele coxo. Olha para a vida de Pedro, olha para a vida dos apóstolos. Gamaliel levantou e disse: dai a mão a estes homens, porque senão nós podemos se achar combatendo contra Deus. Nós precisamos ouvir o que Jesus disse. Agora eu quero dar um aviso aos meus irmãos que estão com medo. Povo medroso, povo cativo, medroso, pastores medrosos, estão pregando mentira para o povo, dizendo que o irmão Branham é Elias. Não é, a Bíblia diz que não, nós descobrimos isso pela palavra. Antes nós pregávamos a mesma coisa. Se vocês estão pregando mentira para o povo, onde é que vai o povo cair? Cegos guiando cegos. Ambos vão para o buraco. Tem parentes chegados meu que não tem mais o seu telefone, os pastores falam para tirar o contato. Que vergonha! Onde é que nós estamos? Medrosos. Se você é medroso, você não tem coragem. A Bíblia diz que os tímidos ficarão para fora. Que coisa tremenda. Meu Deus, tenha misericórdia. Estamos com medo do inferno. Blasfemando. Falo que nós estamos blasfemando do irmão Branham, da coluna de fogo. Aquela lá não foi coluna de fogo, não, foi uma fotografia que saiu lá. Examine a escritura, examine os fatos do irmão Branham. A vida do irmão Branham, sobre o evangelismo do irmão Branham, foi Deus nele. Eu não estou dizendo que ele não é de Deus, por amor de Deus. Deus usou ele no evangelismo, em obras, em cura divina e tanta coisa, sim. Quando nós recebemos a mensagem em 71, 72 aqui no Brasil, era diferente. O povo tinha caridade. O povo pregava, o pastor Joaquim, todos pregavam a palavra e a coisa era diferente. Mas mudou, caíram. Próprios pastores de vocês testificam que caíram, se organizaram em reuniões em Toledo. Oh, será que não tem um Gamaliel entre vocês que possa falar para vocês alguma coisa? O que adianta você ter igreja grande e dizer que o irmão Branham é o Elias de Malaquias 3? Que dizer que o irmão Branham é o mensageiro da era? Que dizer que o irmão Branham é aquele de Malaquias 4, 5, 6? Não é. Não é o sétimo anjo. Examine a Bíblia. Examine a Bíblia. O sétimo anjo tocou a sua trombeta no capítulo 11, verso 15. Pelo amor de Deus, vamos voltar para a palavra. Pelo amor de Deus. Não está escrito lá em Lucas e em Mateus que nós ia ser perseguidos por um homem ou por Jesus Cristo? Parentes que vão entregar nós, não querem conversar com nós. Pastores estão falando para os seus... Não entre em contato com eles. Isso é terrível. Pelo amor de Deus.
Para com isso. Eu amo a todos. Eu amo a todos. E fico ainda dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Em 60, 80 e poucos, 90 já acontecia isso ali. Encobriram tudo. Encobriram as coisas. Teve um pastor que veio de fora aí e pregou isso. Avisou os obreiros. Avisou, todos já sabem. O ancião já sabia lá em Goiânia, o povo já sabe. Os obreiros foram avisados que Mambrana não é o Elias, de Malaquias 4 não é o Elias, não. Mas não aceitaram. Por que isso? Pelo amor de Deus. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para a palavra. Faça um relato. Faça um paralelo dos apóstolos, quem é que eles eram. Eles foram perseguidos, mortos pelo Evangelho, presos pelo Evangelho, mas não negaram a sua fé. Covardarada. Nós temos que pedir a graça de Deus para alcançar isto. Os apóstolos antes do Pentecostes eram covardes também. Pedro negou, mas depois não negou mais. Oh, meus irmãos, que Deus use de misericórdia para conosco. Não fiquem dizendo isso. Examine as Escrituras. Examine o que foi, o que é essa doutrina. Essa doutrina que diz que Adão coabitou com Eva para ter Caim. Não é verdade. Está na Bíblia que Caim era filho de Adão. É filho maligno, se tornou filho do maligno porque ele matou o seu irmão. Está na Bíblia. Várias mensagens têm que ser corrigidas. Porque o povo, os pastores fizeram isso. Foram nossos irmãos que estão na frente que fazem isso. Não é os irmãos que estão sendo ouvidos nas igrejas, não. Eles não têm nada com isso. Estão sendo enganados. Pelo amor. Então, aonde você levará o teu rebanho, meu irmão? Mentira, mentira, mentira. Não pode. Eu não quero ser um obreiro mentiroso. Eu quero que Deus me limpe. Se for me falar, tem que falar a verdade. E fico aí dizendo, ligando para os irmãos em toda parte do país, que o irmão lá está pregando errado, que o irmão é isso, irmão. Para de covardia! Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra. Nós temos que ser entregue aos governadores e reis, conforme a Bíblia, para testemunhar de Jesus Cristo. Se a Bíblia não é poderosa para salvar nós, quem que pode salvar? Eu ouvi um pastor falar esses dias lá em Goiânia, não tem a revelação, não tem o profeta. Essa Bíblia não tem quase nenhum valor. Tem misericórdia. Não tem valor. Se esta Bíblia não tem valor, aqui está Cristo nessa Bíblia, aqui está tudo que nós precisamos. Aleluia! O nome de Jesus Cristo, o batismo em nome de Jesus Cristo está certo, a ceia está certo, essas coisas estão certas, outros estão certo. Mas se organizaram. Tem que falar que o pastor Joaquim falava em 70 para nós, sai dela. Ali ele estava na hora certa dele. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Você que está ouvindo esta hora vai dizer, não, então não tem caminho, não vá para o mundo não. Volte para Jesus. Não fique crendo em mentira desses homens não.
porque muitos me virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Quer dizer, eu sou ungido, ouça eu, que eu estou certo. Mentira! Jesus disse: são falsos. São falsos. Não creais, creia na palavra. Ouça o que o Espírito está dizendo. Qualquer coisa que resbala dessa palavra, não precisa. O próprio Mombrana disse que não precisa considerar ministério alguma coisa que está fora dessa palavra. Agora vai dizer que a mensagem é a pura palavra. Então vai dizer que o Mombrana é um Deus. Vai dizer que o Mombrana é um absoluto. Absoluto não é, não. Absoluto é Jesus Cristo. Absoluto é a palavra. Só a palavra de Deus é absoluto. E mais ninguém. Que Deus tenha misericórdia. Essa live, essas palavras eu estou falando para meus irmãos que vai receber. Se você não acha que eu estou endemoniado, então não me ouça. É o que falavam. Não tem argumento nenhum, esses homens aí, contra a palavra de Deus. Não adianta. Vocês estão fora, o tiro sai pela culata. Os tiros saem pela culata. O tiro sai fora. O nível da bala sai fora. Precisamos voltar para Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, Senhor. Meu povo, meus parentes, não fique desprezando os parentes, os irmãos que creem nessa palavra. Por favor, não fique ao lado dessa coisa. Medrosos. Povo cativo e medroso, como diz aquele hino. Deixe de medo. Ame um ao outro. Não blasfeme da verdade. Gamaliel aconselhou os apóstolos. Aliás, aconselhou aqueles que estavam perseguindo os apóstolos. Atos capítulo 5. Dai a mão a esses homens. Dai a mão a esses homens. Dai a mão. Porque senão se esta obra é de Deus, continua. Se ela é dos homens, se acaba. Tem algum Gamaliel entre vocês, pastorzadas de Deus? Considero vocês. Tem alguém aí que pode dar esse conselho aos outros? Ou só pensar em caminhar dessa maneira, resistindo a Deus? Eu lembro do diácono Estevão. Aleluia. Quando estava no meio daquele povo, resistiram à palavra de Deus pelo diácono Estevão. Ele dizia: vós sois igual aos outros, que sempre foram assim, resistiram à palavra de Deus. Mataram o diácono Estevão. Mas ele dizia: recebe, Senhor, o meu espírito. E dormiu com pedradas, mas não negou a verdade. Que Deus nos ajude, meu Deus, a sermos fiéis até o fim a esta palavra. Saudação a todos que me ouvem. Saudação aos meus irmãos. Saudação a todos. Eu amo a todos, eu oro por todos. Temos que orar por aqueles que dizem que nós somos falsos, que nós somos heréticos, que nós somos isto e aquilo. Isso é um argumento de pessoa que não tem nada. Examine as coisas. Largue de medo, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Deus que tenha misericórdia de nós por tudo. Amém.